Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Largar o trabalho e recomeçar do zero em uma nova carreira. Será que você nunca pensou nisso? Hoje vamos ouvir os conselhos do palestrante e consultor de empresas Zeca de Mello, um ex-padre que precisou se reinventar após 18 anos de dedicação à Igreja Católica. Com pós-graduação em administração, nosso convidado também é professor do Centro de Referência em Inteligência Empresarial, vinculado à Escola de Negócios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem, Zeca, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco para falar sobre esse tema aí que, no caso, nós vamos procurar explorar justamente pela sua experiência de vida. Então, eu começo perguntando por que você resolveu dar essa virada? Bom, Wanderley, é um prazer estar aqui no programa com você e com o pessoal de casa também. Primeiro porque eu dediquei, como você disse, 18 anos à vida religiosa. Para você ser padre, você se forma em filosofia, depois teologia, uma longa caminhada. E como padre mesmo, no exercício do ministério como padre, foram quase 12 anos. E eu sempre fui muito feliz na minha vocação. Tive a alegria de fazer o casamento dos meus irmãos todos, enfim. E a vida como padre é uma vida com grandes recompensas, né? Porque se você realmente se dedica, você tem de volta uma alegria, uma realização muito grande. Mas o motivo mesmo de eu ter me afastado da vida religiosa foi... eu cheguei num momento, quando eu estava fazendo meu doutorado, morando na Itália. Eu fiquei 4 anos lá fazendo meu doutorado em teologia. E eu, já com 30 e poucos anos, eu comecei a experimentar a dificuldade de imaginar um futuro saudável para mim, sem ter uma companheira e constituir uma família. Sim. Então, algumas coisas que eu, na juventude, no início, não sentia com tanta força, assim. Então, foi basicamente esse ímpeto. Então, foi uma decisão difícil, que levou algum tempo até eu poder realizá-la de fato. Hoje já são 7 anos que eu me afastei da atividade como sacerdote católico e agora estou em outro trabalho. Muito bem, você colocou a sua motivação, mas eu gostaria de saber quais os sinais, assim, de uma maneira geral, que indicam para uma pessoa que ela precisa se reinventar. É quando as coisas começam a se tornar difíceis, pesadas, quando você já não faz com aquela mesma alegria ou espontaneidade aquilo que você costumava fazer. Então, a crise, como a própria palavra indica, né, é uma divisão, uma separação, uma ruptura acontece em você. No meu caso foi algo existencial, né, e que eu esbarrei com uma disciplina, porque ser padre é propriamente uma profissão, né, mais uma vocação, é algo que eu brinco dizendo, para você entender o que significa para um religioso, uma religiosa, se afastar da vida religiosa, é como se você perdesse o emprego e se separasse no mesmo dia. Então, organiza a sua vida afetiva também. Então, por isso, é um pouco mais complexo do que apenas mudar de carreira ou de um emprego. Bom, você já nos explicou a sua decisão, como foi que isso aconteceu, e a gente também sabe que você foi um dos padres mais jovens do Brasil, no caso, a ser ordenado. A pergunta, escolher uma profissão muito jovem chega a ser algo ruim? Depende, é difícil dar uma resposta como uma fórmula, não é? Acho que cada experiência é única. Muitas pessoas conseguem já desde cedo descobrir a sua vocação, vamos dizer assim, né? Mas eu só mais tardiamente, com 16 anos, depois de fazer o curso de Crisma, que aflorou em mim a vocação, né, que eu comecei a entender que poderia ser uma fonte de realização para mim e eu poderia fazer um bom serviço como sacerdote. Então foi algo amadurecido. É difícil dizer, tem algumas pessoas que desde da infância descobrem muito cedo. A minha irmã, por exemplo, cedo descobriu que queria ser médica, até hoje é médica, é realizada na profissão dela. Então a dificuldade é que hoje a gente tem um campo enorme de escolhas, né? Então isso deixa a situação bem mais complexa. Bom, já que nós estamos falando de mudança, o que mais nos impede, na sua opinião, de mudar? A gente mesmo ou os outros?
Acho que as duas realidades, depende muito. O que acontece na vida à nossa volta, as pessoas são importantes para mim, impactam diretamente na nossa própria escolha, né? O que os outros pensam de nós impacta também no que nós pensamos de nós mesmos. Mas, no final das contas, é uma decisão profundamente solitária. Ainda mais quando você tem uma escolha importante que impacta a vida de outras pessoas também, como é uma vocação sacerdotal de um padre. Não é uma decisão fácil você fazer uma mudança, né? Porque é como se você terminar um relacionamento, né? Então, assim, é uma mudança bastante difícil. Eu costumo dizer, por exemplo, você como padre, você não tem a preocupação de juntar um dinheiro ou pagar plano de saúde ou para educar os seus filhos. É um outro ambiente. Então, essa mudança é difícil, né? Porque realmente é um mundo novo. Bom, na hora de escolher uma profissão, o jovem ele se defronta aí com uma série de indecisões, porque muitas vezes a opinião familiar do pai, da mãe, do tio, de uma tia, acaba confrontando com a própria opinião, com a própria opção que eventualmente ele já esteja pensando para si mesmo. Qual o conselho que você daria para um jovem hoje que está vivendo esse dilema entre escolher algo que ele gostaria de fazer e algo que a família, às vezes até por uma questão de tradição já naquela profissão, pretende, digamos assim, influenciar e impor para esse jovem? Primeira coisa, e acho que esse é o grande desafio da educação também hoje, é ajudar ao jovem a que ele descubra duas coisas: o que ele naturalmente faz bem e o que ele ama fazer. Se a gente consegue descobrir, isso não é fácil, porque os talentos, assim como os metais mais nobres, não repousam na superfície. A mesma coisa na nossa existência. Ou seja, os nossos talentos são profundos, eles estão mais embaixo. Então requer uma caminhada para fazer essa descoberta. Algumas pessoas têm a alegria de descobrir muito cedo. Mas isso pode ser mudado também. Isso aqui é uma coisa que é muito libertadora atualmente, é que a gente pode mudar. A gente pode, e hoje há capacidade, e hoje calcula-se que hoje 60% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com o seu trabalho. Eu dou aula em diversos MBAs aqui no Brasil e hoje eu tenho visto uma tendência, por exemplo, nos diversos cursos de pós-graduação na área de negócios. Hoje existe uma linha muito forte no indivíduo, ou seja, do autoconhecimento e também de leitura de cenário, porque existe uma massa de pessoas que está insatisfeita com o seu trabalho. Então, por exemplo, muitas pessoas foram atraídas para suas profissões porque era um meio fácil ou melhor de ganhar dinheiro mais rápido, de ficar rico mais rápido. Ou então algumas pessoas que foram porque tinham facilidade com aquilo, facilidade com matemática ou faziam engenharia, mas não necessariamente alguma coisa que amavam fazer. E essa conta chega mais tarde em algum momento. Esse desafio de conseguir conciliar o que você naturalmente faz bem, o que você ama fazer, acho que é o grande desafio da descoberta vocacional e também o desafio para a educação atualmente. Muito bem, Zeca, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos num minuto.